A gente conseguiu restabelecer a conexão lá em Campina Grande com o deputado estadual Manuel Aldogério, que é o presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, ele que é do PSD. Boa tarde, deputado. Bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, meu querido Hermes. Prazer imenso falar contigo, com os telespectadores e com toda a família do Sistema Correio. Deputado, eu queria começar a nossa entrevista pela visita do governador João Azevedo aí em Campina Grande. Causou um certo burburinho político, é natural. Nós estamos num ano pré-eleitoral, mas já se fala aí nos bastidores de um possível entendimento entre João Azevedo, o grupo de Romero Rodrigues. O senhor que tem acompanhado, tem defendido, inclusive, essa aproximação. O que é que realmente está acontecendo entre o PSD e o Cidadania do governador João Azevedo? Hermes, querido, eu tenho defendido ao longo já de alguns meses a união de dois grandes líderes políticos que eu entendo hoje na Paraíba. O governador do Estado, até pela função que exerce como governador do Estado, e o nosso querido amigo e ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que na minha visão é nesse momento o maior líder político da cidade de Campina Grande, o que influencia em toda essa região do Agreste, do Cariri Oriental do nosso estado. Então eu tenho defendido a união dessas duas forças políticas. Se você me perguntar em que posição Romero figuraria numa chapa majoritária com o governador João Azevedo, não sei. Isso dependeria da evolução desse diálogo. Se você me perguntar se Romero já conversou com o governador a respeito dessa pauta, estaria mentindo. Não é verdade. Em nenhum momento o Romero conversou a respeito dessa pauta. Agora, é verdade que alguns atores da política da Paraíba, interessados nesse entendimento, estão certamente fazendo esse diálogo de uma agenda futura entre o governador e o ex-prefeito de Campina, nosso querido amigo Romero Rodrigues. Então, Romero esteve em Brasília recentemente, no encontro do PSD. Ao chegar, me telefonou e comunicou que estaria fazendo uma cirurgia, que realmente fez. E depois disso, me comunicou que voltaríamos a conversar. Mas, efetivamente, nós não tratamos sobre isso. Isso está no campo das sugestões. E essas sugestões, a primeira vez ela foi apresentada por mim, lá no princípio do ano. Porque eu entendo que a Paraíba precisaria respirar, nesse momento pós-pandemia, um momento de uma política de paz. A Paraíba respira muito política, e isso é ruim para o desenvolvimento do Estado. Então, eu insisto nessa defesa, claro que isso vai depender muito diálogo, e acredito que existe possibilidade, sim. Agora, isso vai depender de muito diálogo entre as pessoas que estão interessadas nesse entendimento. Bom, a gente teve um problemazinho de conexão com a imagem do deputado Manuel Aldogério, restabelecida aí a imagem, vamos voltar a conversar com ele. Agora, deputado, tem um aliado histórico do PSD aí em Campina Grande, que é o PSDB, da qual aí saíram vários deputados, inclusive o senhor já foi do PSDB, e foram para o PSD. O PSDB também comporia esse palanque na sua avaliação? Tinha espaço para o PSDB? Olha, tem espaço para todos aqueles que entenderem que é saudável um grande acordo no estado da Paraíba. Eu acredito que todos aqueles que sabem o que um processo eleitoral no estado, ele muitas vezes traz consequências negativas à própria população. Eu acredito, Hermes, que quem conhece bem o que é um processo eleitoral e sabe que a Paraíba precisa de um momento de paz, haverá espaço para todas essas pessoas. Então, eu entendo que há espaço sim para o PSDB. Agora, quem pode melhor responder isso são os próprios integrantes do PSDB. Ô, deputado, no caso o senhor disse que Romero ainda não teria uma posição na chapa. No caso, ele poderia até ser candidato a vice, mas Romero tem um projeto de ser candidato a governador. A posição na chapa de Romero mais, vamos dizer assim, mais natural, caso ele fizesse essa composição com João Azevedo,
não seria na disputa pela vaga de senador? Olha, tudo está no campo das hipóteses. Eu lancei a ideia, já repeti isso por várias vezes. Na sexta-feira, quando o governador esteve aqui em Campina Grande, a imprensa me perguntou se eu mantinha essa sugestão. Eu disse que renovava essa sugestão, né, por entender que são dois homens de diálogo. Conheço profundamente Romero, desde a época que fomos vereadores, deputados juntos, prefeito aqui da cidade, minha esposa presidente da Câmara. Então, eu conheço o Romero há 30 anos. Eu conheço o perfil pacato, sereno, o perfil do administrador, vocacionado para o executivo, um dos maiores prefeitos da história de Campina, o maior líder político da cidade hoje, e João Azevedo, um homem aberto, um homem de diálogo, né? Então, eu acredito que a união dessas duas figuras, ela será muito importante. Agora, se você me perguntar que posição Romero figuraria nessa chapa, não sei, porque essa conversa não evoluiu ainda. Ela não evoluiu ainda. Tem pessoas fazendo esse diálogo, pessoas que têm interesse nessa união, né? Então, se ela prosperar, né, se essa minha sugestão prosperar, se concretizar, naturalmente, Romero estará, né, dentro da chapa majoritária. Agora, repito, em que posição, aí não sei. Agora, ele mantém o projeto, né, de pré-candidato ao governo do Estado. E lhe digo que é um grande candidato a governador da Paraíba, não resta dúvida. Mas entendo que na política, onde existe espaço para o diálogo, como existe abertura de diálogo, o Romero é um homem de diálogo, o governador João Azevedo é um homem de diálogo. Na política da Paraíba, por mais atrasada que ela seja, nós temos homens de bom senso. Então, para se evitar uma luta, né, desnecessária de uma campanha ferrenha, desgastante, eu defenderia que houvesse essa união entre os dois maiores líderes políticos do meu estado. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, uma pergunta sobre o Conselho de Ética, do qual o senhor é presidente na Assembleia Legislativa. O senhor convocou o Conselho de Ética para apreciar o caso do cabo Gilberto, que é do PSL, que ele foi, uma vez, desobedeceu a, inclusive, uma resolução da mesa diretora, compareceu à sessão presencial sem tomar vacina, foi chamado a atenção, foi alertado, as sessões chegaram a ser suspensas naquele dia, houve a retirada, inclusive, de Evásio Bezerra, de João Gonçalves, do plenário, mas no outro dia ele voltou a infringir a determinação da mesa diretora e voltou ao plenário. Quando é que o Conselho de Ética vai se reunir para decidir sobre esse caso e essa, vamos dizer assim, essa repetição do deputado de ir ao plenário, dessa insistência de ir ao plenário, isso pode agravar a situação dele? Olha, o Conselho de Ética, Hermes, ele funciona na medida que ele é provocado por um deputado ou por algum cidadão do povo. Na sessão passada, quando eu me referi ao Conselho de Ética e ao colega deputado Cabo Gilberto, eu falei a respeito de um processo, sim, que já tramita no Conselho de Ética, mas que trata de uma outra pauta. Com algumas entrevistas em que o colega deputado Cabo Gilberto participou em alguns meios de comunicação do Estado, e nessas entrevistas ele teceu contra o presidente da Assembleia, né, críticas violentas, com termos inadequados. Então, a Assembleia, o Conselho de Ética, está debruçado sobre essa matéria, que certamente nós vamos poder ler já nessa semana, não, mas na outra semana nós já poderemos ler e começar a tramitar normalmente esse processo do Conselho de Ética. Com relação à atitude recente, que terminou por fechar a Assembleia, se eu fosse presidente, eu não tinha fechado a Assembleia, né, por conta de um fato isolado desse, eu me coloquei à disposição dos outros colegas que integram o Conselho de Ética para que fizéssemos um diálogo amistoso com o Cabo Gilberto, no sentido de que evitemos esse tipo de desgaste para o Poder Legislativo, de debates inadequados e frutíferos quando a Paraíba está cheia de problemas, entre elas um problema seríssimo que é a escassez hídrica, a seca que assola a Paraíba como um todo. E aí nós estamos com 2 sessões na semana passada tratando muito exclusivamente sobre alguém que se nega a fazer aquilo que a ciência está recomendando,
que é se vacinar, se proteger, né, contra a Covid, e ainda assim levar problemas a outros parlamentares dentro do recinto da Assembleia. Então, eu me coloquei à disposição, conversei com o deputado Edmilson Soares, que é do Conselho de Ética, um homem de bem, sensato, para que possamos fazer uma conversa isolada com o cabo Gilberto e mostrar a ele a necessidade, né, de que o Poder Legislativo não pode se curvar pela atitude de uma pessoa que não quer se vacinar. Okay. Então, se não quer se vacinar, tem todo o respeito, mas fique em casa, participe de forma híbrida das sessões. Eu acredito que o colega deputado Cabo Gilberto, ele está sendo vítima da imaturidade, da euforia, né, da sua juventude, mas que isso não é bom, isso não repercute bem. Okay. A imprensa tem com muita razão, a população tem com muita razão, né, criticado amplamente essa postura. Eu lamento, enquanto membro do Poder Legislativo do meu Estado, que um colega deputado se comporte isoladamente dessa forma. Não sei se por uma questão de marketing político, daqueles que são seguidores do não se vacinar contra a pandemia, ou se é do próprio perfil, né, do colega deputado. Ok. Deputado Manuel Ludgero, obrigado pela entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Correio Debate. Hermes, muito obrigado. Obrigado ao Sistema Correio, a todos os telespectadores. Um abraço a Patrícia. Felicidade a todos vocês. Até mais.